Oi, gente, eu sou Gisnaia. Preparei para vocês uma aula sobre telhado cerâmico. Como a aula é muito extensa, eu dividi em partes. Vamos lá? Dando continuação à nossa aula de telhado cerâmico, hoje é a segunda parte da nossa aula. Nosso assunto hoje é sobre estrutura. Os telhados cerâmicos têm a seguinte composição: ele tem a parte da cobertura, que é formada por telha, e no nosso caso, a nossa telha escolhida foi a telha cerâmica do tipo colonial, e tem a parte da armação, que é elemento de sustentação da cobertura, que é a estrutura. E a estrutura é formada por algumas partes, como por exemplo a tesoura, as teças, os caibros, as ripas e finalmente a telha. A estrutura pode ser principal ou secundária. A parte secundária é a parte da trama. A estrutura principal é o que nós vamos ver a seguir. A estrutura principal pode ser constituída por tesoura ou por pontaletes. Primeiramente, nós vamos estudar a tesoura. A tesoura é o principal elemento de sustentação da nossa estrutura secundária. A tesoura é essa parte aqui, ó, de madeira, cheia de pecinhas. A tesoura, ela é excelente quando você não quer ter apoios intermediários. O que quer dizer isso? Que você só vai apoiar sua tesoura lateralmente. Eu vou poder apoiar aqui e aqui na parede, mas nessa parte central, nessa parte aqui intermediária, eu não vou ter apoio, eu vou ter um vão livre. Então aqui é minha tesoura, olha, e no nosso caso de estudo, eu escolhi uma tesoura que vai vencer um vão livre de 8 metros. Pode ter tesouras para vencer vãos maiores do que esses, mas eu escolhi esse daí, que eu vou dimensionar as peças do exemplo da nossa aula para tesouras que tem um vão livre de 8 metros. As tesouras podem ser em madeira, como elas podem ser metálicas, outros materiais. No nosso objeto de estudo vai ser as tesouras de madeira. As tesouras metálicas, ela é formada aqui por treliças, mas nós não vamos estudar esse tipo de tesoura. E agora nós vamos ver como é o nome das peças da tesoura. Sim, cada pecinha dessa tem um nome e você vai ter que aprender, não vai ter jeito, porque você vai ser arquiteto, entendeu? E aí vai ficar muito feio para sua cara chegar na obra e ter que pedir uma varinha para ficar apontando o nome da peça, porque você não sabe o nome da peça. Então é agora que tu vai aprender o nome das peças. Vamos começar com a primeira linha, que é a linha horizontal, vertical. Nós vamos aprender o nome da linha horizontal, essa parte que é a linha é a parte da tesoura, que é como se fosse a linha do seu caderno, o nome é linha. A tesoura também tem duas pernas, nós temos duas pernas, a tesoura também tem duas pernas, essas partes, duas partes inclinadas da tesoura é chamada de perna. E aí tem outra parte inclinada que escora a perna da tesoura, que é chamada como, olha que maravilha, é chamada de escora. Então, a escora é essa partezinha aqui inclinada, olha, que escora a perna da tesoura. Nós temos agora as partes verticais, a parte que forma o local, a parte mais alta do nosso telhado, que é o pendural. E temos também partes verticais, que são os tirantes. Nós temos dois tirantes, um tirante aqui, outro tirante do outro lado. E podem ter vários tirantes, dependendo do tamanho da nossa tesoura. Lembrando que esse é um exemplo de uma tesoura que vence 8 metros de vão. Além disso, a gente tem o frechal, que é essa madeirinha aqui, que está entre a parede e a linha. E temos o estribo, que é a única parte da nossa tesoura que não é de madeira. Observe com atenção que a perna e a escora são paralelas, ó. Você sabe o que é paralelo, né, criatura? Ó, paralelo, perpendicular, viu? Então, é paralelo. Elas são paralelas. O pendural e a linha não ficam apoiados. O pendural não fica apoiado na linha porque ela precisa de uma folga para absorver
o pequeno abaixamento que pode acontecer no pendural e ela não pode forçar a linha. Então o pendural fica com uma folga. Observe aqui, ó, que tem essa folga, esse espaço entre o pendural e a linha. O estribo, como eu falei, é a única parte da tesoura que não é de madeira. Ela é essa parte metálica. Olha, observe aqui na figura, nessa foto, que aqui é o estribo, que tem essa folguinha aqui, ó, para entre o pendural e a linha. O estribo são essas ferragens que garantem a união entre peças da tesoura. Existem outros tipos de tesoura, a exemplo de tesoura sem linha, ou essa tesoura aqui, que é a tesoura com lanterninha. Então, ela tem um formato diferente. Observe, lanterninha é um elemento arquitetônico que serve para fazer iluminação zenital. E também nós temos essa aqui, que é a tesoura com shed. Observe que nossa tesoura aqui com shed, ela é uma meia tesoura. Não foi utilizada a tesoura para duas águas, né? É a tesoura aqui com apenas uma água. E agora nós vamos ver os pontaletes. Pontalete substitui a tesoura quando há laje. Então, quando não tem laje, você tem que apoiar entre uma parede e outra, porque você não quer botar apoios intermediários, você usa tesoura. Você botou uma laje, não tem por que você colocar uma tesoura, que a tesoura é um elemento caro. Você vai substituir as tesouras agora por pontaletes, que tem a vantagem de ser mais econômico. Esse aqui é o pontalete. Para seu desespero, o pontalete tem nome também, mas é pouco nome. Olha, a gente tem aqui a laje, onde estão apoiados os pontaletes. Aqui eu tenho os pontaletes, tá bom? O pontalete tem o berço, que é uma parte sobre os pontaletes, para que distribua a carga do pontalete nas lajes. E temos ainda essas partes inclinadas, que são chamadas a mão francesa. E temos ainda a estrutura secundária. A estrutura secundária é constituída pela teça, pelos caibros, pelas ripas, para tudo isso sustentar finalmente as nossas telhas. Nós vamos começar pelas teças. As teças são peças horizontais que são apoiadas nas tesouras. A tesoura está apoiada na parede, agora as teças estão apoiadas aonde? Nas tesouras. As dimensões das teças variam de acordo com o tipo da madeira que você vai usar ou da telha que vai ser empregada. No nosso caso, a nossa telha é a telha cerâmica. E aí nós temos aqui a tesoura. Acima da tesoura nós temos a nossa teça e essa aqui é a teça. E se a gente utilizar uma tesoura a cada 3 metros, se eu fizer um espaçamento a cada 3 metros, eu botar uma tesoura, eu posso usar minha teça de 7,5 por 15. Lembrando que em arquitetura, 7,5 é a primeira medida, é sempre horizontal, a segunda medida é a medida vertical. Então, a teça, ela é 7,5 por 15 e está apoiada nas tesouras. E nesse caso, as tesouras estão afastadas a cada 3 metros. E aí a gente bota um monte de teça. Observe que eu tenho teça nas extremidades, teça na parte mais alta da minha tesoura. Tudo isso tem nome diferente para seu desespero. E temos as teças intermediárias. E aí, ó, o nome da teça mais alta é a teça cumeira e ela fica verticalmente, assim como a contrafrechal. Lembre que a frechal é aqui que fica aqui embaixo entre a parede e a linha da minha tesoura. Agora eu tenho a contrafrechal que fica em cima da linha e ela é colocada verticalmente. Depois eu tenho aqui, ó, minhas teças intermediárias, que elas não ficam vertical, elas ficam perpendiculares à minha perna. Olhe, então, como ela está perpendicular, para ela não cair, eu preciso colocar um elemento chamado chapuz ou calço. O chapuz ou calço é esse elemento aqui que sustenta essa teça que está apoiada na perna e que está perpendicular à perna, diferente dessa que está em cima do pendural e que fica perpendicular à minha tesoura. Isso aqui é o calço. As teças são peças horizontais que apoiam os caibros. Então, eu tenho, olha, parede, tesoura, teça. Em cima da teça, eu vou ter agora os caibros. E agora nós vamos falar dos caibros. Os caibros são peças inclinadas, elas acompanham a água do telhado.
apoiada nas terças. As dimensões também dependem do tipo da madeira e da telha que nós vamos utilizar. Então aqui eu tenho minha terça, em cima da minha terça eu tenho quem? Os caibros. E aí, ó, toma ali caibro, ó, um monte de caibro, né, que é para completar minha tesoura. Mas graças a Deus o nome deles todos caibro, caibro e caibro. E aí, se eu afastar, tiver entre uma terça e outra 1,5 metros, eu vou colocar meus caibros com essa dimensão, que é 5 por 6, é quase um quadradinho. Então, se eu utilizar a cada 1,5 metros uma terça, eu coloco o meu caibro nessa dimensão de 5 por 6 centímetros. Os caibros são peças inclinadas que apoiam as ripas. Então, vamos fazer nossa revisão de novo. A gente tem parede, depois tem as tesouras, em cima da tesoura tem a terça, depois da terça eu tenho quem? O caibro, e agora eu vou ter em cima do caibro a minha ripa. E as ripas são peças horizontais, ela tem a mesma posição das terças, e elas estão apoiadas nos caibros. E aí, elas também dependem do tipo de madeira e da telha empregada. Então, eu tenho aqui meu caibro, em cima do meu caibro eu tenho minhas ripas. E se eu colocar meus caibros a cada 50 centímetros, a cada 50 centímetros eu botar um caibro, eu posso ter ripas de 5 por 1. Observe que a ripa agora é achatadinha, ó. Ela tem 5 por 1 centímetro, achatadinha. E aí, ó, minhas ripas agora, observe que aonde tem o beiral, o que acontece? Eu vou colocando, olha, ripa, telha, telha, ripa, telha, telha, ripa, telha, telha, ripa. Quando eu chego no beiral, eu não tenho a última telha. E aí, para não mudar a inclinação, né, não ficar feio, a gente coloca 2 ripas no beiral. Aí, uma ripa vai fazer essa compensação da falta da minha telha. E se eu não quiser que fique vendo isso tudo, eu posso colocar uma pasta de madeira assim, ó, que fica aqui em cima, na frente disso, que é chamado de tabeira ou de testeira. A tabeira ou a testeira é essa peça que serve para revestir essa borda inferior. Veja aqui agora de frente como é que vai ficar, ó. Eu ficaria com o meu caibro, terça, não é isso? Aqui minhas ripas. E para eu não ver isso, eu posso colocar a tabeira ou testeira. O que é que acontece lá perto da cumieira? A mesma coisa que acontece no beiral, né? Eu vou ter uma água para um lado, outra água para o outro. E se eu colocasse minha ripa em cima da cumieira, ia ficar uma telha de um beiral brigando com a telha de uma água, brigando com a telha da outra água. Essa ripa é minha, não, essa ripa é minha, essa ripa é minha. E aí, para não ter briga no telhado, nós colocamos assim, ó, nós colocamos a ripa de um lado para esta água, essa ripa para outra água. E aqui a gente tem o mesmo problema do beiral, para não ter, ó, telha, telha, ripa, telha, telha, ripa, e no final ficar só telha e ripa, a gente tem que colocar 2 aqui. Então, olha, minha criatura, se você for calcular a quantidade de madeiramento de ripas do seu telhado, não esqueça de botar mais uma para o beiral e mais uma para a cumieira, para depois, quando chegar na obra, não ficar faltando ripa, tá entendendo? Então, não esqueça que você vai colocar todas as suas ripas e lembrar que você vai ter que botar 2 no beiral, 2 lá na cumieira. As ripas são peças de madeiras apoiadas sobre os caibros e ela serve de apoio para as cerâmicas, telhas. Graças a Deus, vamos cobrir nosso telhado. E agora, existem telhas de vários tamanhos. Eu tomei como exemplo essa telha nossa aqui, de 50 centímetros. Então, como nossa ripa vai apoiar a telha, a gente dá uma folguinha, né, para um lado e para o outro, e nós vamos usar 35 centímetros entre as nossas ripas, que vão apoiar as nossas telhas. Então, o espaçamento entre as ripas deve ser na ordem de 35 centímetros, tá certo? Ou 0,35 metros. E agora vamos fazer uma revisão. Olha, parede, entre parede e tesoura, 8 metros. Uma tesoura a cada 3 metros para colocar as ripas. As ripas a cada 1,5 metro para colocar os caibros. Os caibros a cada 50 centímetros para colocar nossas ripas. E nossas ripas a cada 35 para colocar as nossas telhas. E aí, pronto, você pode botar sua telha e graças a Deus você acabou o seu telhado. E aí, olha como é que vai ficar. Ripa, ó, observe, ripa,
ripa, ripa, ripa. Entre as duas ripas, uma telha. As ripas estão apoiadas nos caibros. Os caibros aqui, ó, vários caibros. Os caibros acompanham a inclinação do telhado, a água do telhado. E depois dos caibros nós temos a nossa terça. E aí, depois por cima de tudo isso, nós colocamos a telha. Ó, terça, caibro. Fica assim, ó, telha, ripa, caibro, terça e, graças a Deus, acabou o nosso madeiramento do nosso telhado. Pronto, o assunto da nossa próxima aula vai ser agora inclinação. Eu vou ensinar para vocês a fazer o cálculo do ponto do telhado, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Se você gostou, você deixe seu like. Se você não gostou, você dá um dislike. Não esqueça de se inscrever no canal para você ser alertado da próxima aula, para você ver se você aprende a calcular o ponto do telhado, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Até nossa próxima aula. Tchau!